Bom dia, pessoal. Estamos aí, mais um domingo, né? Reunidos de maneira digital, mas como eu disse na semana passada, unidos pelo amor e pelo sacrifício de Jesus Cristo para cultuarmos, né, o nosso Senhor como uma comunidade, mesmo que híbrida. E eu quero orar com vocês, pedindo a Deus que nos inunde nesse tempo com a presença dEle. Com essa presença que talvez, pelos problemas, dificuldades ou circunstâncias da vida, possa até ter ficado um pouco despercebida durante a semana para nós, não é mesmo? Mas que agora essa presença nos inunde, que a graça dEle possa abundar no nosso coração. Eu vou fazer uma oração para nós então. Deus, muito obrigado por esse domingo. Obrigado pela vida, obrigado pela misericórdia que renasce e pela nossa comunidade que se une hoje digitalmente para ouvir a Tua palavra e para experimentar um pouco de uma comunidade híbrida. Nós pedimos que o Senhor seja presente aqui, que o Teu Espírito possa convencer nossos corações do nosso pecado, mas também da Tua graça. Que o Teu Espírito possa, Deus, abrir as nossas mentes para entendermos a palavra e que essa palavra toque o nosso coração e reflita em ações através das nossas mãos. Eu faço essa oração, consagrando todo esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha, gente, domingo passado foi muito legal, porque eu fui acompanhando aqui, né, nos comentários de vocês, o bom dia, o olá, né, um bom domingo para todos. Tinha gente em São João del Rei, Doutor Safortes, Minas Gerais, enfim, tinha várias pessoas assistindo. E, por favor, deixa o seu comentário aí, fala de onde você está assistindo, fala quem está na sua casa assistindo com você, não é mesmo? Vai ser legal para a gente poder ter essa interação. Agora, nós vamos ter a oportunidade de assistir e cantar juntos com um louvor que foi gravado pela nossa equipe durante essa semana. Então, que Deus use esse tempo para falar com a gente e preparar o nosso coração para a mensagem também, né? Vamos lá? Bom dia, igrejas, bom dia, Conexão Livre, bom dia, Comunidade Horizonte. Começamos hoje mais um domingo de uma forma um pouquinho diferente. A gente modificou algumas coisas, então não estranhe porque a Grace vai cantar junto comigo, então vocês vão ouvir a voz dela durante esse nosso tempo de louvor. E para começar esse tempo, eu escolhi a música de Isaías 53 para a gente poder meditar um pouco nessa profecia que se cumpriu em Cristo Jesus. Sempre que eu vejo e leio o texto de Isaías, eu fico um pouco chocado como que um livro escrito há 650 anos antes de Cristo se cumpriu de forma perfeita no Filho de Deus. Eu vou ler um pouquinho Isaías 2-4 e logo depois a gente começa a cantar essa música. Então, Isaías 2 começa assim: Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentando no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Vamos cantar essa música e meditar um pouquinho nessa verdade. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar.
rejeitados entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitados entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Contemplar a tua cruz e o que sofreste ali, Senhor, sei que não há, ó meu Jesus, um bem maior que deu a luz.
na tua cruz, meu Salvador, pois que morreste em meu lugar, teu, sempre teu serei, Senhor. A tua cruz, meu Jesus, a tua cruz, meu Jesus, todos que querem vir vão receber a graça sem fim. A tua cruz, meu Jesus, a tua cruz, meu Jesus, me chama pra morrer, pra que eu possa ter tua vida em mim. De tua fronte, mãos e pés, de teu ferido coração, teu sangue em dores tão cruéis, deste por minha redenção. A tua cruz, a tua cruz, meu Jesus, a tua cruz, meu Jesus, todos que querem vir vão receber a graça sem fim. A tua cruz, meu Jesus, a tua cruz, meu Jesus, me chama pra morrer, pra que eu possa ter tua vida em mim. Tudo que eu possa consagrar ao teu serviço, ao teu louvor, e nada poderei pagar ao que me dás em teu amor. Em nada poderei, em nada poderei pagar ao que me dás em teu amor. Muito bem, gente. Obrigado, pessoal do Louvor, por essas músicas. Se você se sentir confortável, coloca pra gente aí nos comentários qual é a sua música favorita. Não na hora da pregação, tá bom? Mas antes da pregação aí, qual delas, né? Você mais gosta e qual delas falou mais pro seu coração. E ao som de Isaías 53, nós vamos ouvir hoje uma mensagem sobre a crucificação de Jesus Cristo. Nós vamos refletir sobre a sexta-feira, porque na história da Páscoa, hoje é a sexta-feira. Hoje é o dia das lágrimas, é o dia da esperança escorrendo por entre os dedos, mas também, como veremos, é o dia onde a esperança começa o seu renascimento. Eu sou muito grato pela vida dos irmãos que têm pregado nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Agradeço ao Jeff, ao John, especialmente hoje ao Tiago por essa mensagem, e que Deus fale aos nossos corações, que Deus use o Tiago e que a reflexão seja profunda, tocante e que venha de Cristo em direção a nós. Que Deus nos abençoe enquanto ouvimos essa mensagem. Bom dia, pessoal. Hoje nós continuamos a nossa minissérie de 3 pregações sobre a Páscoa. Na semana passada, o John trouxe a mensagem da ceia e do Getsêmani, e hoje nós vamos ver e passar pela crucificação.
Finalmente, no domingo que vem, se Deus quiser, o Rafael trará a mensagem da ressurreição. Vamos começar nosso tempo, então, com uma palavra de oração. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor nesta manhã, nós confessamos também que essa não é a forma que nós gostaríamos de estar passando por esse período da Páscoa, da Semana Santa, mas nós entendemos e confiamos na soberania do Senhor. Nós apresentamos ao Senhor também o nosso louvor de gratidão por ter esse recurso que torna possível, Pai, com que a Tua palavra chegue à casa de cada um que está acompanhando também, Pai, hoje de manhã. Então, nós nos confortamos na verdade de que a palavra do Senhor não volta vazia. Então, por favor, Senhor, cumpra o propósito que o Senhor tem determinado para ela. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, Deus. Amém. Eu me lembro de uma vez ouvir um amigo meu dizer em uma pregação que ver é se comprometer. E um exemplo bem marcante que ele deu é a nossa tendência de evitar os olhares de moradores de rua ou de pedintes, porque nós sabemos que se nós olharmos para eles, o olhar deles vai estar de volta em nós, como que pedindo ou até implorando por alguma ajuda. E para não termos que nos comprometer com aquela pessoa ou com aquela realidade difícil, por causa dos nossos compromissos e agenda pessoal, nós evitamos os olhares, nós ignoramos as suas vozes e continuamos o nosso caminho. Esse é um exemplo, eu sei que existem outros que são realmente difíceis de olhar. Não é fácil olhar para a realidade que nós temos vivido agora. Não é fácil olhar para a miséria, para a tristeza, para o luto de tantas pessoas e o número de mortos que se amontoam a cada dia como consequência direta ou indireta dessa pandemia, dessa praga acometendo as nações. Não é fácil. E quando nós pensamos em eventos históricos, eu sei que para muita gente também não é fácil olhar para as várias atrocidades realizadas ao longo da história da humanidade. E uma delas é a narrativa do que aconteceu do momento em que Jesus foi preso no jardim do Getsêmani até a sua crucificação. Mas desde já, eu digo, nós não temos outra opção a não ser olhar para o que aconteceu. Então, o meu convite é que vocês olhem comigo hoje essa narrativa para entendermos por que nós não temos outra alternativa. A data de hoje marca oficialmente o início da Semana Santa. Hoje é domingo de Ramos, que relembra a entrada de Jesus em Jerusalém, sendo aclamado pela multidão. Mas nós vamos avançar 4, 5 dias até a sexta-feira da Paixão e a noite anterior a ela, quando toda aquela aclamação simplesmente deixou de ser realidade. Nós lemos as palavras de Jesus de que ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos, em Marcos 10, 45. Isso foi necessário por causa do resultado da queda, que foi quando o pecado entrou no mundo. E como diz o apóstolo Paulo ao escrever aos Romanos, o salário do pecado é a morte. O problema é que, como ele diz na mesma carta, não há nenhum justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, da glória que havia no relacionamento perfeito de Deus com o homem antes da queda. Em outras palavras, esse salário do pecado é devido a todos nós. A separação eterna de Deus é o que nós merecemos. Só que Deus, em sua graça, desde que a queda aconteceu, sempre providenciou meios para que o salário fosse pago e a culpa pelo pecado fosse transferida para um substituto, que era sacrificado como oferta pela culpa. E tudo isso era sombra de uma realidade maior que estaria por vir, que é exatamente o cumprimento dessas palavras de Jesus, de que ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Acompanhem comigo a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 23.
Lucas 23, eu vou ler a partir do versículo 44. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente, este homem era justo. Eu escolhi o Evangelho de Lucas, do capítulo 22, versículo 54 até o 23, 49, como referência para hoje, e dentro do escopo dessa narrativa, que se estende desde a prisão de Jesus no Getsêmani até a sua morte na cruz, eu confesso que foi difícil para mim definir um foco para a mensagem, porque são tantos os eventos e tantas as personagens nessa narrativa, e isso acaba gerando inúmeras possibilidades para reflexões bem profundas. Mas apesar de nós não termos tempo de fazer a leitura dessa narrativa inteira, eu quero encorajá-los a ler durante a semana, até mesmo como preparação para a mensagem da Páscoa na semana que vem. Mas o que eu quero que nós vejamos hoje são 3 pontos. O primeiro ponto, a providência de Deus demonstrada na interação de Jesus com Pedro e com um dos ladrões que foi crucificado ao lado do Senhor. Segundo ponto, uma tentativa de definir de forma resumida a ideia por trás da palavra providência. E o terceiro ponto, a providência da cruz. Vamos olhar primeiro para o exemplo de Pedro. Acompanhe comigo em Lucas 22, a partir do versículo 54. Lucas 22, 54. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Apesar de toda a dramatização e todo o impacto visual do filme A Paixão de Cristo, quem já assistiu sabe do que eu estou falando, eu confesso que, para mim, essa foi a cena mais difícil de assistir. Não teve como segurar o choro ao pensar que, da mesma forma, vez após vez, sou eu aquele que está negando Jesus. E aqui nós vemos Pedro, o corajoso, impulsivo Pedro, que num jogo de palavras tinha sido chamado de pedra, junto com a sua declaração de que Jesus era o Cristo de Deus. Ele que tinha andado pelas águas, que tinha até mesmo tentado repreender Jesus numa ocasião, que poucas horas antes tinha decepado a orelha de um guarda, quando prenderam Jesus. Agora, à distância, ele não consegue nem mencionar o nome de Jesus enquanto o nega 3 vezes. E aqui nós vemos a providência de Deus em ação. Jesus não apenas sabia que Pedro o negaria, não se trata apenas do cumprimento de uma profecia, é muito mais do que isso. Deus orquestrou cada detalhe de toda uma sequência de eventos. Imaginem, Jesus foi preso por uma multidão que tinha sido conduzida por Judas, é o que nós lemos em Lucas 22, 47. Ele foi agredido, cuspido, levado de um lugar para outro, e bem no momento da 3ª vez que Pedro o negou e o galo cantou, no meio da multidão, Jesus encontrou Pedro, que estava à distância, e olhou diretamente para ele. E o relato é que, saindo dali,
Pedro chorou amargamente. E o que nós vemos aqui não é coincidência, é providência. Eu me lembro da Aline, minha esposa, comentar uma vez que quando ela levou a nossa filha para vacinar, ainda bem novinha, com poucos meses de idade, depois de receber algumas agulhadas, a Clarinha olhou para ela com aquele olhar sentido, sabe? Como quem queria dizer, eu confiava em você, como que você deixou fazer isso comigo? Mas não foi com esse olhar que Jesus olhou para Pedro. O olhar de Jesus para Pedro é pastoral. É um olhar de compaixão, de perdão, e não um olhar de mágoa, de ressentimento, nem de julgamento. É um olhar de quem quer dizer, Pedro, está tudo bem, meu amigo, eu te entendo. Eu sabia que isso aconteceria e eu falei isso com você. Por isso eu também falei nessa mesma noite que Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Peneirá-los através do seu medo, da sua tristeza com a minha morte, do seu sentimento de culpa por ter me traído nessa mesma noite em que nós comemos a Páscoa juntos, nessa mesma noite que em comunhão nós cantamos um hino. Mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Há esperança. Quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Em Êxodo 33, 20, nós vemos a declaração do próprio Deus, dizendo que ninguém pode vê-lo e continuar vivo. Agora, Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, é quem olha diretamente para Pedro e pouco tempo depois ele mesmo morre para que nós tenhamos vida. Isso deve ser motivo de grande conforto e esperança para nós, quando o olhar misericordioso e gracioso de Jesus nos encontra em nossos pecados. Mais uma vez, isso não é coincidência, é providência. O outro exemplo que eu quero chamar a atenção, de forma bem rápida, é a do ladrão na cruz ao lado de Jesus. Um pouco mais à frente, nós lemos em Lucas 23, a partir do 32. Lucas 23, versículo 32. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. 2 homens, 2 atitudes. Um, de forma cínica, dirige a palavra a Jesus, dizendo, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. A resposta de Jesus é um silêncio mortal. O outro, de forma humilde, diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E da mesma forma que Cristo havia dito a Pedro que aquela declaração dele, de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, não havia sido revelada a Pedro por carne ou sangue, mas pelo Pai que está no céu, eu creio que o mesmo está acontecendo aqui. Este ladrão reconhece que Jesus é um rei. Ele reconhece que Jesus é o rei. Então eu creio que ele não recebeu isso de carne ou sangue, mas do Pai que está no céu.
a profecia de Isaías 53:12 se cumpre, de que o servo sofredor seria contado entre os transgressores. Na verdade, todo o capítulo 53 de Isaías, como o John destacou na semana passada, é uma profecia impressionante de todos esses acontecimentos. Mas o que eu quero enfatizar aqui não é apenas o cumprimento das profecias. Nós ainda podemos pensar que esses dois ladrões poderiam ter sido presos e executados, crucificados, qualquer outro dia, já que a crucificação era uma prática comum do Império Romano. Mas Deus, em sua providência, orquestrou tudo soberanamente para que este ladrão estivesse ali ao lado de Jesus, nesse dia, para ouvir essas palavras. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Mais uma vez, isso deve ser motivo de grande conforto e esperança para nós, quando as palavras de vida eterna de Cristo nos encontram em nossos pecados. Não importa o tamanho ou a gravidade do nosso pecado, ou o peso da culpa que nós carregamos. Até mesmo quando nos encontramos de frente com a morte, como é o caso desse ladrão. As palavras de Cristo são palavras de esperança, palavras de conforto, palavras de vida eterna. Então, depois de citar esses dois exemplos da providência de Deus, através da interação de Jesus com Pedro e com o ladrão na cruz, o que eu quero é tentar definir de forma bem resumida a ideia por trás da palavra providência. Para isso, acompanhe comigo a leitura de Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22, eu vou ler a partir do versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Aqui no versículo 14, onde vemos a tradução O Senhor proverá, em algumas versões, tanto no português como no inglês, trazem que Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jiré, que significa que é a transliteração do termo hebraico para o Senhor vê ou o Senhor verá. A ideia, então, por trás da palavra prover, que é a palavra usada, é o prefixo pró, significa antes ou em favor de, e já a palavra ver, naturalmente, está relacionada à visão. Ou seja, prover, então, é ver antes ou ver em favor de alguém. No livro de 2 Crônicas 16:9, nós lemos: Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Isso quer dizer que quando os olhos do Senhor estão atentos, quando o Senhor vê, Ele não olha de forma passiva, mas Ele está agindo em favor de alguém de forma soberana, de forma intencional, com um propósito. Em outras palavras, quando Deus vê, Ele provê. Daí a palavra providência. É Deus olhando e provendo o que é necessário, não de forma assistencialista, mas de forma soberana, de forma intencional e com um propósito. Tudo orquestrado de uma forma perfeita, cujo resultado é a sua glória.
Aqui faz sentido a frase do meu amigo de que ver é se comprometer. Jesus olhou para Pedro, não de forma passiva ou indiferente, mas de uma forma que apenas com o olhar estava dizendo: eu estou te vendo, Pedro, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. No monte do Senhor se proverá. E de fato, de forma gloriosa, no monte do Senhor se proveu. E esse é o terceiro e último ponto que eu quero que nós vejamos hoje, a providência da cruz. Acompanhe mais uma vez comigo, Lucas 23, 44. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Uma das coisas que mais me impressionam na leitura da palavra de Deus é poder encontrar o Evangelho nas páginas do Antigo Testamento, através de eventos que são sombras ou paralelos que apontam para a realidade maior do Evangelho. No livro de Êxodo, nós lemos sobre a 9ª praga, que foram as densas trevas que cobriram todo o Egito, e em seguida nós lemos sobre a 10ª praga, a morte dos primogênitos de todas as casas no Egito que não tinham o sangue do cordeiro aspergido sobre as laterais e as vigas superiores das portas. Logo depois na narrativa, nós vemos a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Aqui no relato de Lucas, nós vemos trevas cobrindo toda a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde, um paralelo com a 9ª praga. Nós vemos Jesus bradando em alta voz e expirando, ou seja, a morte de um primogênito, do primogênito de Deus, oferecido como cordeiro para o sacrifício, paralelo com a 10ª praga. E o resultado, a libertação do povo de Deus, libertação da escravidão e da maldição do pecado, salvação da igreja, a noiva gloriosa de Cristo. Mais uma vez, nós lembramos que tudo isso teve que acontecer por causa do resultado da queda, da desobediência, da corrupção do ser humano, da entrada do pecado no mundo através do desejo do homem de ser independente de Deus. Mas Deus, em sua grande misericórdia, para que o homem não comesse do fruto da árvore da vida e vivesse para sempre nesse estado de miséria, de separação do relacionamento com Deus, ele expulsa então Adão e Eva do jardim. Isso é o que nós lemos em Gênesis 3, 22. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. O jardim era a representação do local da presença de Deus entre os homens. Depois, durante a peregrinação dos israelitas no deserto, o local da presença de Deus foi representado pelo tabernáculo. E então, a partir do reinado de Salomão, este lugar foi representado pelo templo. Tanto no tabernáculo como no templo, existia um local que chamava Lugar Santo e um local que chamava Lugar Santíssimo, ou Santo dos Santos. O Lugar Santíssimo era o local onde somente uma pessoa, que era o sumo sacerdote, poderia entrar apenas uma única vez durante o ano, que era no dia da expiação, para poder oferecer o sacrifício por todos os pecados do povo de Israel. Nós lemos isso em Levítico 16, 34. Só que para fazer isso, esse sumo sacerdote tinha que passar por todo um ritual de purificação. Qualquer coisa fora do script, ele morria. E separando esse lugar santo do lugar santíssimo,
existia uma cortina, um véu. E nesse véu estavam bordados querubins. Então nós temos os querubins guardando o caminho para a entrada do Éden, e nós temos os querubins representados aqui também no véu, que dá acesso ao lugar santíssimo. Isso está indicando que nós não tínhamos acesso àquele local. Quando nós lemos, então, no Evangelho, que na hora da morte de Jesus, o véu do santuário rasgou-se ao meio, e no Evangelho de Mateus diz que foi de alto a baixo, Jesus estava entrando no Santo dos Santos, com toda a nossa impureza, para ser oferecido como um sacrifício final e perfeito, e recebendo no seu próprio corpo a consequência desse ato. A espada flamejante que se movia guardando a entrada do jardim do Éden caiu sobre ele. E esse é o momento mais sombrio da história, de toda a história da humanidade. O momento em que, pela primeira vez, em toda a eternidade, o Deus Filho tem a sua comunhão com o Pai quebrada, interrompida. É o momento em que ele recebe o salário do pecado, de todo o pecado. O momento em que ele experimenta a realidade da ausência total do Pai. Porém, de forma soberana, de forma intencional e com um propósito, Deus usa do evento mais sombrio de toda a história da humanidade, a morte do seu próprio Filho na cruz, e o transforma em fonte de vida eterna para todos aqueles que se arrependem e creem. Essa é a providência da cruz. É Deus olhando para a nossa miséria, para a nossa condição de morte, e Ele mesmo provendo, num monte, um substituto, como um ato de misericórdia, de graça e de amor. Domingo que vem nós celebraremos a Páscoa através da mensagem da ressurreição. E a ressurreição é o principal evento de toda a história, onde toda a nossa esperança está colocada. Mas não existe ressurreição sem a mensagem da cruz. Olhar para a cruz não é fácil, mas olhar para a cruz é fundamental. A cruz é gloriosa. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. E o mesmo Paulo exulta ao falar para os colossenses, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E em mais uma demonstração do Evangelho no Antigo Testamento, nós ouvimos as palavras de José ao reencontrar seus irmãos, porém agora entendendo a realidade para a qual essas palavras apontam. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Nós podemos ter esperança hoje porque Jesus olhou para Pedro. Nós podemos ter esperança hoje porque Jesus olhou para aquele ladrão na cruz. E nós podemos ter esperança hoje porque Jesus suportou a cruz e abriu o caminho para o Pai através do véu. Em meio ao nosso pecado, culpa, traumas, desesperança e medo, não tenhamos medo de olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso perdão não depende da nossa providência, nós estávamos mortos em transgressões e pecados, mas depende única e exclusivamente da providência dele. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. Esse é o convite que Jesus nos faz, arrependam-se e creiam nas boas novas. Para quem já tem essa esperança, nós podemos descansar, mesmo em meio ao sofrimento ou em meio a circunstâncias totalmente adversas que nós não conseguimos entender. Pois sabemos que Deus, em sua providência,
agem todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu quero encerrar com as palavras do autor de Hebreus e o encorajamento que ele traz para nós. Em Hebreus 10, versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ó Deus, nós te louvamos pela tua fidelidade. Te louvamos, Deus, pois o seu olhar nos encontra na miséria, na lama, no pecado, na morte. Mas te louvamos, pois o seu olhar é um olhar de vida, é um olhar de restauração. Ó Pai, faz chegar desse olhar em cada um que está nos acompanhando hoje de manhã essa mensagem. Nós precisamos da mensagem da cruz, Pai, diariamente. Nós queremos nos encontrar aos pés da tua cruz. Nós queremos olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e lembrar que digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. No teu nome santo, Senhor, nós oramos. Amém. Que mistério, que milagre, veio a nós o Deus da terra e céu, sem a honra, sem a glória, para um povo que não o reconheceu. Não há razão pra tudo isso. Nós não podemos merecer, mas recebemos o maior tesouro. Chegou a nós o servo rei. O Rei Celeste, como um homem, veio demonstrando seu humilde amor, nos chamando, nos curando, se derramando na cruz em nosso lugar. Não há razão pra tudo isso. Nós não podemos merecer, mas recebemos o maior tesouro. Chegou a nós o servo rei. Mas um dia toda a terra vai se prostrar e adorá-lo aos seus pés, dando a honra, dando a glória e declarando: Jesus Cristo
é o Senhor, e tudo vai fazer sentido quando vimos o seu rosto, pois tu és justo, mas tu é graça, tu és o nosso servo rei, e tudo vai fazer sentido quando virmos o seu rosto, pois tu és justo, mas tu é graça, tu és o nosso servo rei. Te agradecemos, servo rei, te amamos, servo rei. Senhor Deus, que essa semana seja cheia da sua graça, seja cheia do seu Espírito, Deus, e que em meio a esses tempos tão difíceis e instáveis, nós possamos lembrar que a sua graça prevalece sobre qualquer circunstância, que o nome do Senhor Jesus seja presente em todos os nossos dias. Eu
Oro essas coisas em nome de Cristo. Amém. Muito bem, gente. Depois dessa mensagem, estamos caminhando para o final aqui do nosso culto. Eu quero lembrar algo que o Tiago falou, que Satanás pediu os discípulos para lhes peneirar vivos. E os peneirou por meio do medo, por meio da perseguição, da dúvida. Esses dias que temos vivido, talvez pareçam para nós como a peneira de Satanás em nossas vidas, né? Nos peneirando com angústia, medo, receio, isolamento, todas as coisas que acontecem aí, dentro da sua casa, nesses dias. Mas olha, mesmo que os tempos sejam complicadíssimos, mesmo que pareça mesmo uma peneira de Satanás nos afligindo, existe um olhar de Jesus para nós. Existe um olhar de Jesus que nos alcança, aí dentro da sua casa, aí no seu sofá, na sua cadeira, na sua cama, onde você está, existe um olhar de Cristo que te alcança aí. E é um olhar de misericórdia. É um olhar de alguém que quer te levantar e não te colocar mais para baixo. Eu vou fechar essa mensagem lendo um fragmento de um texto de Fernando Sabino. Esse texto tem sido veiculado na internet como um texto do Fernando Pessoa, mas não é. É um texto do Fernando Sabino que diz assim: de tudo, ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre a começar. A certeza de que é preciso continuar. A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Graças a Deus que traz para nós Jesus como nosso caminho novo. Jesus como a nossa dança em sincronia com a dança da Trindade. Jesus como uma escada que nos leva a Cristo, como uma ponte que restaura o nosso relacionamento com Deus e como um encontro com aquele que tem esperança para nos renovar. Que Deus abençoe você, te dê um ótimo domingo. Nos vemos semana que vem na ressurreição, o supremo evento da nossa esperança. Um abraço e até lá.